Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore da Heresia do Horus. E hoje nós estamos no terceiro livro. Demorou, mas eu finalmente vou falar sobre a Heresia do Horus. E hoje, A Galáxia em Chamas. Esse livro, por Ben Counter, é um livro bem bom, que começa tudo, né? Começa tipo, vai tudo pelos ares. Porém, para chegar nesse momento de ação e violência extrema, infelizmente é um pouco apressado, e algumas coisas assim são meio que feitas rápido porque tem que fazer. Como assim? É que existem arcos na história da Heresia do Horus, e esse aqui seria o fim do primeiro arco, assim, da primeira parte da história, que é a preparação para a heresia e quando realmente começa a guerra civil. Então eles meio que tiveram que apressar um pouquinho, porque nesse livro tinha que acontecer as coisas, então algumas coisas foram um pouco apressadas e meio aceleradas, mas não tem problema, você vai entender. É que tem algumas ações que tipo não faz muito sentido, porque a história tem que continuar e tem que existir. Então, acontece isso muito no 40 mil e em tudo que vem da Games Workshop, que às vezes tem que ser assim porque tem que ser assim. Mas Zint, faz essas coisas com o destino. Independente, vamos começar o livro de hoje, A Galáxia em Chamas. E para iniciar, vamos só dar um remember aqui rápido do que está acontecendo. O Horus teve um contato de terceiro grau com amigos do outro lado, his girlfriend on the other side. E aí o que aconteceu? Esse pessoal do outro lado garantiu para ele que eles eram super do bem, que eles tinham zero interesse em controlar qualquer coisa da nossa galáxia. Por de fato é verdade, eles não querem controlar nada, eles só querem jogar tudo num caos eterno e sofrimento eterno para se alimentar, fazer o quê? E o Horus em si viu o futuro onde o imperador era idolatrado como um deus e ele era esquecido. Isso doeu aonde machuca, no ego, e o Horus agora se sentiu traído e enganado pelo imperador e usado. E como ele é, até nas memórias dele que ele deixou quando ele estava morrendo, ele falou que ele era um aspecto do imperador, todos os irmãos dele eram aspectos do imperador, e que ele era a ambição, e a ambição de governar, a ambição de conquistar, o grande conquistador. E o que seria para um homem de ambição quando não tivesse mais nada para conquistar? Ele estava bem preocupado com isso, ele achou que ele ia ser tipo inútil e que eles iam se livrar dele. Ele tinha um certo medo assim, tipo ser rejeitado, e com isso o Horus, essa insegurança dele sobre a sua própria capacidade e sobre o amor do imperador por seus filhos, acabou levando ele pro caos. No livro de hoje, no Galáxia em Chamas, ele ainda não meio que se dedica totalmente ao caos e não abraçou o caos, mas ele imagina que o caos é tipo um neutro, entendeu? Que ele tá ali e vai ajudar ele porque eles têm interesses mútuos. Ele não entende que o caos tá corrompendo ele e os outros, até porque o caos não deixa tu ver isso, mas ele acha que ele tá tipo sendo auxiliado por uma pare neutra, tipo uma equipe extra, que tipo não tá nem a favor dele, nem de nada, é só porque eles estão contra o imperador, então o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então ele tá trabalhando junto com o caos, mas de uma forma que não total nesse momento. Ele também tem a certeza e o apoio do Logar Aurelian, o cara que antes idolatrava o imperador como um deus, viu a escuridão e no caminho do caos a verdade, e agora apoia o Horus e sabe que o caos já tinha isso aí planejado há muito tempo, antes de todos eles existirem. Então para ele isso que faz o sentido, isso que é a verdade. O Angron, porque o Angron tá puto, e o Horus prometeu que ele ia poder bater em coisas, então o Angron tá feliz. Então, o Angron tipo é um homem muito simples, e ele conseguiu convencer o Angron a se juntar com ele. Além disso, eu não falei no vídeo anterior, mas o Mortarion, a única pessoa que o Mortarion respeitava assim bastante era o Horus, e o Horus conseguiu também o apoio da Guarda da Morte, a Death Guard, vai ajudá-lo.
Se eu não me engano, isso não é muito bem explicado como o Mortarion, tipo, se alia com ele. É meio que off-screen, assim, tipo, em off. Mas não tem problema. O Mortarion e o Horus, best friend forever. O Horus, tipo, passa ali um desodorante perto pra poder aguentar o cheiro desse cara. Mas aqui, eles vão trabalhar juntos para acabar com a tirania do imperador que está usando eles e vai descartá-los, pelo menos isso na cabeça deles. E eu também não falei no vídeo anterior, porque acabei passando por cima da história, mas é porque tem muitos detalhes e não dá pra falar tudo no vídeo só. E, no caso, tem mais um Primarca que está apoiando o Horus aqui desde o início. Durante os eventos do livro anterior, uma frota apareceu na galáxia, no sistema onde o Horus estava, e o Horus detectou que era ninguém menos, ninguém mais que os Emperor's Children, e ele pensou, droga, ele veio para me assassinar. Provavelmente o Big E já sabe do que eu tô fazendo e vai me matar. Com certeza o Imperador mandou o Fulgrim para acabar comigo. Quando o Fulgrim penetra na nave do Horus por trás, nesse caso não tô nem zoando, ele realmente invadiu a nave do Horus por trás, e no caso o Horus achou que ele estava atacando, mas não fez nada ainda porque, né, tá tudo na surdina, e de repente ele viu o Fulgrim, eles começaram a conversar, e aí o Fulgrim diz, não, eu tô aqui pra te apoiar, você sabe que eu não resisto a um careca bonito que nem você. Aí o Horus diz, puta que pariu, olha a equipe que eu tô fudido, eu vou morrer. Né, porque, né, olha a equipe que ele tá, o Angron 0 à esquerda, o Logaron 0 à esquerda, o Mortar ninguém gosta, e agora o Fulgrim, essa, né, louca, mas tá ali com ele, e ele vai lutar junto com Horus. Meus homens estão à sua disposição se seus também tiverem pra mim, Horusinho, Big H, o Horus tá puto, mas né, não se olha o Fulgrim dado nos dentes, então acontece, ele tem essa equipe aí inicial pra lidar com o maior dos seres humanos, o maior poder que já existiu na galáxia, que é o nosso Imperador. Horus tem um trabalho muito árduo pela frente, não queria estar nos teus pés hoje, mas ele tem esses 4 aí apoiando ele desde o início, então apenas saiba que as 4 legiões vão apoiar o Horus no que ele quiser e na sua traição. Só isso também tá no livro anterior, é porque eu esqueci de falar, aí eu quis trazer aqui só o momento Remember para te saber o que tá acontecendo agora. Então, o Horus conversando com emissários dos poderes do outro lado, ele falou que ele só se aliaria com eles quando ele resolvesse pessoalmente o problema da lealdade na sua legião. Ele fala que ele precisa purificar as suas legiões, tirando aqueles que apoiam mais o Imperador do que aqueles que apoiam os seus primarcas, e com isso os outros primarcas aqui apoiam a ideia do Horus, e eles vão fazer o mesmo esquema para limpar aqueles que não são totalmente leais ao Horus e a causa de derrotar o Big E. Bem, só mais um detalhe também, o Fulgrim nesse momento, ele estava sendo possuído por um demônio da espadinha que ele pegou? Sim! E cara, isso ia abrir um negócio para um arco de redenção muito legal que poderia vir pro Fulgrim, porque o Fulgrim estava possuído nesse momento, talvez não era ele, mas não, depois tipo fazem um retcon, sempre foi o Fulgrim, nunca foi o demônio de Slaanesh, ele sempre foi um babacão, né, tava sempre dentro dele, ele só saiu do armário nesse momento, mas acho chato. O Fulgrim poderia ser uma das melhores histórias de redenção do 40.000, porque
Ele em si era extremamente honrado sempre, mas aí ele pegou a espada e o artefato caótico começou a mexer com ele, e ele começou a mexer na espada, ele foi ficando cada vez mais corrompido para Slaanesh, até o momento que caiu aqui na total corrupção, tanto dele quanto dos Emperor's Children, a sua legião, porque quando o Primarca se corrompe, a legião vai se corrompendo também. Claro, quem é muito resistente consegue aguentar, mas a maioria não aguentou a mudança. E o Fulgrim é um certo potencial desperdiçado a história dele, mas é legal, é interessante. E só um adendo também, sempre que eu falar dos Emperor's Children, eu vou dar uma zoeirinha, porque né, não dá pra quinta série que é muito forte, pra gente não zoar dos Emperor's Children e de toda a sua elegância. Muito bem, vamos lá. Os eventos do vídeo de hoje, do livro em si, vão acontecer no sistema de Istvan. O que é o sistema de Istvan? É um sistema que teoricamente já era para fazer parte do Império, porém entrou em uma rebelião. Os planetas do sistema, todo o sistema, entraram em uma luta aberta contra o Império. E eles fizeram o maior crime de não pagar taxa? Sim, também eles pararam de pagar tudo. Isso não se faz, tem que ser exterminado. E o Horus, no caso, junto com os Devoradores de Mundo do Angron, junto com os Emperor's Children do Fulgrim, junto com a Death Guard do Mortarion e com os seus próprios agora renomeados Filhos de Horus, vão para o sistema de Istvan lidar com essa rebelião. Isso, cara, uma noção assim, é absurdo. É a mesma coisa que, tipo, os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia atacar junto, tipo, sei lá, o Paraguai, entendeu? Tipo, não faz sentido. É um ataque absurdamente desproporcional pro que tá acontecendo aqui, mas talvez seja para fazer uma campanha rápida, talvez seja porque eles querem vencer de uma vez, e talvez que eles querem mandar uma mensagem para ninguém mais se rebelar contra eles. Então tem desculpa para mandar tanta força para um lugar só. Porém as 4 legiões vão vir para cá e a rebelião, na verdade, era mais uma insurreição caótica do que uma verdadeira rebelião. Só que eles não sabiam disso ainda. E cara, é muita força. Vai 20 titãs, 4 legiões no total. É absurdo o nível de overkill que seria isso aqui. E, claro, o Horus avaliou e pensou o seguinte: nós vamos primeiro isolar os planetas, destruir as forças periféricas e os pontos periféricos, qualquer tipo de posto avançado espacial, base espacial, coisa assim, nós vamos eliminar primeiro, deixar o pessoal isolado no planeta, e aí com total superioridade aérea, nós vamos lidar com o centro de comando desses rebeldes, que era o planeta de Istvan 3, e o líder dos rebeldes estava ali. Com isso, eles deixariam esse local por último. Quando o planeta estivesse totalmente isolado, aí eles iriam decapitar a rebelião. O plano, apesar das forças exageradas para o negócio, parecia um plano são, um plano adequado, um plano correto para eliminar a resistência. Então, até a preparação para isso aqui não levantou muita atenção, nem muitas sobrancelhas dizendo que ia chutar alguma coisa errada, pelo menos não no plano geral de como conduzir a campanha em Istvan nesse momento inicial. Quando eles forem planejar a invasão do planeta, aí vai ser um pouco diferente. E dentro da Vengeful Spirit, o ar estava ficando um pouquinho mais tenso e pesado. Como assim? Os relembradores que estavam na nave. Por quê?
Os relembradores, cara, era uma honra tu ser um relembrador. Tu foi chamado para fazer parte da entourage, do pessoal que acompanha a maior expedição humana de sempre, para relatar os atos heróicos e os eventos. Tu imagina ser um historiador e tu tá escrevendo a história em tempo real. É um negócio incrível, era uma honra absurda e ninguém recusava. E no caso, agora, esses relembradores que por muito tempo tinham sido deixados de lado, porque não podiam saber nada, era tudo censurado, agora estavam sobre lei marcial. Como assim? Ninguém podia ir e vir. O direito deles de andar pela nave tinha sido tirado e eles precisariam de autorização para fazer qualquer coisa fora das cabines. Se eles quisessem sair da cabine dele para fazer alguma coisa, eles teriam que ter uma autorização dos vigias que estavam nos corredores e eles precisariam de algum tipo de relato aprovado para poder andar de um ponto para outro na nave. Por que isso? Por que os relembradores estão sendo mantidos em total vigília? Porque na nave ocorreu um milagre. Você deve lembrar no episódio anterior que Elfriede Kila teve um momento de divindade, um momento que o Deus Imperador transmitiu energia pelo corpo dela e baniu um monstro. Isso aí, essa notícia do que aconteceu, que houve um milagre na nave, espalhou igual fogo no mato. O Império sempre foi contra a religião, misticismo e coisas assim, mas no momento, cara, que ocorreu um milagre ali, a religião explodiu dentro da nave, nos lugares baixos, como as pessoas que foram compulsoriamente recrutadas para trabalhar nas naves e na expedição. E tava vivendo ali uma vida terrível. No momento que tu tem uma esperança de que não existe um porquê, o Imperador nos trouxe para cá para nos proteger, para nos dar uma vida boa, para salvar nossas almas, e eles começaram a entrar num misticismo. E isso aí o Horus proibiu com um punho de aço. Qualquer um que adorasse o Imperador agora de forma aberta e tentasse pregar para outra pessoa iria ser morto no local. E isso conseguiu cortar a religião? Não. Por quê? O Kirill Sinderman agora virou um fanático pelo Deus Imperador, porque ele viu a luz, ele viu que era o certo, que o Imperador realmente era um Deus. E ele possuía um acesso a uma cópia do livro de Logar, o livro O Letício Divinato, a Palavra de Deus, que o Logar escreveu para fazer uma religião do Imperador. E com essa Bíblia dele na mão, ele começou a espalhar para outras pessoas. E não tinha, cara, o Letício Divinato é muito, muito bom para convencer a pessoa daquilo ali. Porque o Logar, cara, tinha uma capacidade de escrever algo, a palavra dele tem poder, e quando ele escrevia, as pessoas acreditavam naquilo ali e começaram a cada vez mais idolatrar o Imperador, e cada vez mais eles foram sendo censurados, perseguidos, e alguns um aqui e ali assassinados. Mas em si, a religião agora era banida, que até esse momento adorar o Deus Imperador era visto como uma coisa idiota, mas tolerável. É tipo a pessoa que tem a mente pequena vai olhar para o Imperador, um ser de imenso poder, e achar que aquilo é um Deus, né? Mente pequena, burro, mas não tem porquê tu brigar ou punir a pessoa por isso. Porém, agora não. Agora tu seria punido se tu tivesse essa ideia na cabeça. Então, muito bem, a vida ali na nave estava horrível e o pessoal estava sob total vigia, e o Kirill Sinderman estava preocupado com a Elfriede Kila, que desde o milagre ela tinha entrado em um coma e estava na ala médica, e ele não tinha acesso a essa região. E o culto imperial, cara, a raiz dele vem daqui. Sempre tiveram pessoas que idolatravam o Imperador, mas nada era assim, tipo, regrado ou religioso, numa coisa assim organizada. Porém, agora que ocorreu um milagre, e depois que
que o Logar Aurelian escreveu um maldito livro sobre, tipo, o imperador ser um deus. Isso aí começou a tomar uma verdade universal para as pessoas que idolatravam o imperador. Por quê? Porque o imperador, cara, imagina só, tá numa situação ruim e de repente vem alguém dizendo que não se preocupe, tem um motivo para ele estar passando por isso. Isso é um teste da tua força e da tua resiliência e eventualmente tu vai ser recompensado pelo grande imperador, uma figura paternal que está sempre olhando por ti e que está sempre vendo o sofrimento que tu passa e que um dia vai te recompensar e te proteger no teu momento de maior dificuldade. E isso era algo que começou a ter uma crença mais e mais forte. E eu imagino a cara do Logar Aurelian por saber que ele escreveu o livro de tutorial de como enfrentar o caos, porque né, essa idolatria do imperador faz com que ele tenha um poder contra a influência caótica e ele seja meio que um anti-caos. Interessante isso. Imagino que ele deve estar puto que ele escreveu esse livro até hoje, mas em si, a raiz do culto imperial começou aqui. E o Horus tentou destruir isso aí, porque isso era totalmente contrário ao que ele queria, que alguém que idolatra o imperador com certeza vai ter mais, né, crença no imperador do que no Horus. Então se o Horus mandar ele enfrentar as forças leais ao imperador, a pessoa que é fanática pelo deus imperador vai lutar contra ele. Então essa religião tinha que sumir, isso não podia se espalhar, porque cada um que acreditava nisso aí era um soldado a menos, era um servo a menos, era alguma coisa a menos que ele teria à sua disposição, e ele não podia deixar esse culto crescer de jeito nenhum. Ele fez o que ele pôde para suprimir, mas não estava dando 100% certo. E ele percebeu que a fonte desse culto agora era essa maldita Eufritiquila e esse suposto milagre que ocorreu. Então ele chamou a chefe astropata da nave e que ela estava presente durante ali a presença daquele milagre, e ele perguntou para ela o que aconteceu exatamente, e ela teve que explicar para o Horus o que houve. E o Horus percebeu então que o problema é a Eufritiquila e ela deve ser eliminada, preferencialmente de uma forma silenciosa que não vai respingar nele. Então ele enviou para lá o Magard. O Magard, você lembra? Ele era um humano com várias modificações genéticas e treinamento militar, que era um guarda-costa de uma relembradora, que depois ele, por mando do Horus, matou ela, a Petronella, que era a escritora que escreveu as memórias pré-túmulo do Horus, que ele estava morrendo, então, né, ele escreveu coisas que ele não devia ter falado, e aí ele cortou todas, né, qualquer relato disso aí, e matou ela. E no caso, o Magard, ele ficou fanático pelo Horus desde que o Horus salvou ele, e o Horus, vendo alguém extremamente leal a ele, deu a ele várias implementações, tipo transplantes e coisas de nível militar. Mas por quê? Porque existe augments. Augments seriam melhorias tanto biológicas quanto genéticas, quanto mecânicas, que alguém pode fazer para ficar melhor. Mais. Ele não virou um Astarte. Um Astarte tem que ser desde a infância, e aí tu consegue chegar no otimizado, assim, no máximo do máximo desses melhoramentos. Mas o que daria para botar nele foi colocado. Então ele virou praticamente um super soldado, claro, não a nível de um Astarte, mas bem superior a um ser humano normal. E o Kirill Sinderman agora recebeu uma visão que a Eufritiquila estava em perigo. Ele imaginou que foi o Deus Imperador falando com ele e ele precisava fazer algo agora. Então ele convenceu o pessoal do corredor ali, os vigias do corredor, que ele era apenas um homem velho e que ele tinha um último desejo na vida, que era ver a sua aprendiz, que ele tinha como filha, porque ele nunca teve filhos, mas ela ele criou como se fosse a filha dele, e ele tinha um afeto por ela imenso, e ela infelizmente estava agora
doente na ala médica e ele já não tinha mais relato e notícia dela. É provável que ela não vai sobreviver. Ele gostaria apenas de ir lá e se despedir, se eles autorizassem, é claro. Então como é que tu vai dizer não pro filho da mãe desse? O cara joga no emocional. E mesmo os Astartes ali, tipo, pô, tu vai dizer não pra um velhinho se despedir da filha? Não dá, né? Então, eles autorizaram ali a passagem dele pra ala médica e ele, desarmado e sozinho, conseguiu chegar lá. E chegando na ala médica, por sorte, ele encontrou dois, no caso, tripulantes de Titã. O que é um tripulante de Titã? A Titã, cara, tem várias partes. Tem o Príncipes que governa ela e tem outros que fazem outras partes da movimentação da Titã, além de pessoal de manutenção, pessoal que faz defesa da Titã por dentro. Tem várias coisas que tem que fazer numa Titã e muita gente que trabalha dentro dela. E agora, esses dois, né, funcionários, um deles recebeu também uma visão e ele convenceu o amigo dele a ir junto. Por ser soldados, eles estão armados com armas a laser, mas também é só. E aí eles foram até a ala médica e eles tiraram a Elfrith Killa com uma maca e eles começaram a sair da ala médica. Chegando lá fora, quem é que estava na porta com uma cara de ódio? O Magard. No momento que eles viram o Magard, o pessoal ali, os membros da equipe da Titã, puxaram as armas pra cima e o Magard, não deu tempo nem deles apontar a arma pra ele. Ele deu 3 tiros com uma pistola Bolter. Porém, nesse momento, a Elfrith Killa acordou. E ao redor deles, o tempo parou, ou na verdade estava passando extremamente devagar. Eles conseguiam ver a última bala que ele atirou, que o Magard atirou, saindo da arma em câmera lenta. Eles então continuaram e escaparam dali. E quando o tempo voltou ao normal, os 3 tiros acertaram a parede e o Magard olhou o que aconteceu. Ele tinha visto um vulto, uma coisa passando por ele. Ele atirou antes, perguntou depois e agora não tinha mais nada ali. Talvez seja um implante dando defeito, talvez seja a cabeça dele, talvez ele tá muito tenso. Não sei o que está acontecendo, mas ele não achou Elfrith Killa e ele não conseguiu executá-la. Eles esconderam ela então em uma ala mais embaixo ali da nave, onde era difícil acesso, numa parte de manutenção que não ia ninguém. Então ela agora estava escondida e segura nesse momento. E ela fez mais um milagre. Alguns dizem que Elfrith Killa provavelmente era uma psíquica poderosa, coisa assim. Cara, uma psíquica poderosa não conseguiria não ser detectado por outros psíquicos, muito menos fazer algo assim, sem ser treinado. Então, isso aqui foi verdadeiramente um milagre do Big E. Não o imperador homem que está na Terra, mas sim dessa figura que eles imaginam ser o Deus Imperador do outro lado, que está olhando e protegendo eles, porque nessa época já tinha um culto imperial. E por que essa manifestação talvez tenha sido mais forte? Porque ao redor aqui da expedição estava começando uma forte tempestade no imaterial. O imaterial estava se tornando cada vez mais caótico e violento por causa dos amiguinhos do Horus do outro lado. No caso, eles descobriram, o Horus e o Erebos descobriram que quem mandou as mensagens para proteger a Elfrith Killa foi a Astropata, a chefe astropata do Horus, que mandou uma mensagem telepática dizendo que a Elfrith Killa estava em perigo. Depois que o Horus convenceu ela a falar tudo, ela percebeu que o Horus tinha intenção de matá-la e ela fez o possível para salvar a santa Elfrith. E agora o Erebus e o Horus planejaram o que eles vão fazer com essa chefe astropata.
O Erebus falou pro Horus: meu senhor, eu tenho uma coisa perfeita para ela, porque nós precisamos conversar com os nossos amiguinhos, eles têm muito para te ensinar, senhor. Deixa eu fazer um ritual e eu vou trazer as criaturas para cá e facilitar o nosso diálogo. Elas são abertas a diálogo, é o governo do diálogo, isso aqui é. Então o Erebus fez um ritual maléfico e invocou um espírito demoníaco no corpo da antiga Psica, usando ela como sacrifício para trazer uma criatura demoníaca para o nosso mundo e condenando a alma dela a eternamente ser devorada e destruída por demônios no imaterial. O Erebus é um babaca e provavelmente para adicionar sal à ferida, por ser uma psique, ela sabe dos horrores que estão do outro lado. Então, durante o ritual e todo o negócio, ela imaginou a imensa tortura e o sofrimento que ela ia ter, apenas para adicionar um pouquinho mais de medo e pavor nesse ritual caótico. E agora o Horus novamente teve uma linha direta com os poderes da ruína, e ele ressaltou que ele só iria aceitar juntar-se a eles quando ele se livrasse das forças que não daria para confiar na sua legião e nos seus aliados. Então espera a campanha de Estivan, aí a gente conversa sobre um relacionamento sério. Espera, segura aí, Deus do Caos. No momento o Horus está mantendo uma mente aberta, até porque depois de ter visto o Fulgrim na nave dele, ele tá difícil para ele aceitar, é complicado. Ele não tá pronto para nenhum relacionamento por um momento, talvez por uns 200 mil anos, mas por enquanto ele ainda não estava pronto para se ajoelhar perante os deuses do caos e aceitar o total apoio deles. E aqui, durante essa conversa do Horus com o demônio, tem algumas coisas interessantes que acontecem. A criatura explica para ele que eles estão fazendo o caos ficar mais, o imaterial ficar mais caótico agora, para dificultar a comunicação e o transporte das forças aliadas do Imperador e dificultar muito, mas muito mesmo, qualquer mensagem, porque eles usam mensagem psíquica. Então se tu não consegue atravessar a tempestade do imaterial, tua mensagem se perde, tu não consegue mandar para algum lugar o que está acontecendo em algum ponto do espaço. E eu não sei se você sabe, o espaço é um lugar absurdamente grande. Então, se tu quiser mandar uma mensagem, digamos, para a Terra, tu teria que ir lá pessoalmente. Boa sorte chegando na Terra. Quando tu chegar lá, já vai ter passado uns 500 anos, mais ou menos, talvez mais. E a heresia do Horus já vai ter acabado. Então os demônios estavam agora destruindo e causando tempestades no imaterial para dificultar qualquer tipo de viagem ou comunicação dos inimigos do Horus, certo? Mas se o material tá assim, também isso não vai dificultar a comunicação do Horus e dos seus aliados? Sim, com certeza. E tem alguns motivos para isso? Tem. O caos quer semear a divisão, e nesse começo aqui, tu vê algumas divisões acontecendo. O próprio Erebus, o grande babaca, estava coletando recursos, rituais e segredos do caos para si mesmo. Ele não estava dividindo com a sua legião ou com os outros, ele estava tentando tirar uma vantagem e virar mais que os outros. Maldito Erebus, o grande babaca. E além disso, nós também vemos aqui que as criaturas falam meias verdades para o Horus, porque eles disseram que o Imperador está alterando e fazendo com que o material fique também mais caótico com esse projeto estranho que ele está fazendo. Será que o Trono Dourado seria um jeito de acalmar o imaterial eternamente, ou de tirar a essência da humanidade e o imaterial um em contato com o outro, fazendo com que as criaturas caóticas morram de fome e desapareçam? Não sei. Não sei ao certo o objetivo do Imperador aqui nesse momento, mas era algo relacionado a destruir o caos. E o caos, no caso, lutou
de volta. Então pro Horus eles explicam que eles são apenas criaturas inocentes que estão tentando sobreviver, porque eles são apaixonados por tudo que é vivo. Veja o Papai Nurgle, por exemplo. E Horus, meu amigo, o Imperador é do mal e nós vamos te ajudar a derrotá-lo. Pode confiar no capirotão aqui que apareceu na tua frente. O que pode dar errado, meu caro Horus? Você sabe que é a verdade. E o Horus tá caindo nisso aí. Mas por enquanto ele ainda não se entrega de braços abertos pro caos. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. Bem, o Garviel Loken, um dos oficiais, né? Então, alguns dizem que ele é tipo o herói da heresia do Horus aqui. Ele estava na nave quando ele recebeu uma mensagem do Relembrador e ele viu, e a mensagem dizia o seguinte: procure o templo. É uma mensagem esquisita. Procurar que templo, o que ele está falando? E aí ele viu, porque o Horus criou agora uma nova corte, a corte do Lupercal. E a corte do Lupercal era um local estranho, com umas bandeiras que o Garviel Loken nunca tinha visto. Ele e o Torik Torgadon, que faziam parte do Mournival, não foram convidados para essa corte do Horus. E tinha algo muito errado com isso aí. Esses símbolos que eles tinham aqui, essas bandeiras que eles tinham ali, ele não reconhecia nenhuma. E esse negócio trazia uma certa coisa ruim para ele. Tinha algo errado. E quando ele viu essa mensagem de procurar o templo, ele imaginou: talvez esteja nesse lugar esquisito, porque o resto da nave eu conheço. E lá ele encontrou atrás de uma das bandeiras um buraco na parede, e ele atravessou esse buraco. Detalhe, se um dia tu vê um buraco estranho na parede, não atravessa o buraco, tá? Sério, já vi filmes de terror suficiente pra saber que isso não é uma boa ideia. Mas ele atravessou o buraco da parede atrás ali da bandeira, e ele descobriu uma sala secreta que parecia não fazer parte da nave em geral. E nessa sala secreta ele viu um livro feito em couro, um livro do mal que emitia uma energia negativa. O livro tava ali aberto, falando umas coisas, umas mensagens que não dava pra entender o que tava falando, mas era um negócio ruim, ele sentiu uma coisa má ali. E quando ele chegou perto, ele entendeu que toda aquela região ali não fazia sentido, e aquilo ali era o imaterial, aquilo que ele já enfrentou lá atrás, aquela criatura demoníaca que já possuiu uma vez um de seus irmãos de batalha. E isso aqui, cara, era um dos livros do Logar depois que ele entrou pro caos, e esse livro estava logo abaixo do assento onde ficava o nosso primarca, e essa coisa maléfica podia estar afetando o nosso Horusinho. Então ele fechou o livro e o Garviel Loken pensou: eu tenho que fazer algo sobre isso. E aí ele foi embora tomar chá e não fez absolutamente nada sobre isso. Como eu disse, tem algumas inconsistências na história, essa é uma delas. Ele vê uma coisa maléfica, ele vê que o Horus pode estar sendo corrompido, o Mournival também, e ele não faz absolutamente nada. Palhação, trouxa. E agora, caso tu ainda não tenha se tocado, o Horus escolheu quem é que vai fazer parte do avanço final em Isstvan 3, o planeta onde tem a liderança dos inimigos, e vai ser uma honra imensa para quem estiver lutando lá. E adivinha só, quem vai comandar a ponta da lança vai ser o Torik Torgadon e o Garviel Loken. O Horus estava passando um tempão com um grupo de grandíssimos puxa-saco, tipo o pequeno Horus ali, o Horus Aximond e o Abaddon. Então o que o
Thorik Torgadon e o Garviel Loken iriam ganhar a posição tipo de honra de seus primeiros. Isso não fazia sentido nenhum, porque normalmente o Primarca dava isso aí como uma recompensa para quem ele gostava mais, e o Primarca não estava nem falando com eles, então eles deviam ser tocado que se eles estão indo primeiro, ou é uma armadilha, ou é tipo aquela operação escudo humano do South Park, que o primeiro batalhão vai sofrer baixas pesadas. Pois é, eles deviam ter se tocado que talvez eles estão querendo eliminar eles, né? Fica a dica. Mas o Garviel Loken e o Thorik Torgadon, por serem tapados, não se tocaram que eles estão sendo usados, diferente do chefe, eles não se abaixaram, e eles vão seguir o que o Horus mandou, sempre e até o final, em parte porque é muito difícil um super soldado desobedecer o seu Primarca, e segundo, porque talvez eles estavam pensando que se o Horus mandar a gente lá para baixo, e numa posição de liderança, é uma chance de nós voltarmos à graça do Horus, porque o que eles mais queriam era voltar a como era antes, voltar a ser uma legião unida e voltar a ser parte do Mournival, e o Horus gostar das ações dele. Então eles tinham talvez um pensamento positivo demais. E agora, vamos sair um pouquinho dos filhos de Horus e vamos falar de outra legião importantíssima para a história de hoje, os Emperor's Children. Os Emperor's Children, você já sabe. Peraí, não, imagem errada dos Emperor's Children. Outra. Essa aqui é, desculpa. Né, tudo faz parte ali, eu pesquiso uma coisa, aparece outra quando eu boto Emperor's Children. Mas no caso, os Emperor's Children estavam aqui apoiando Horus nessa batalha. E estava acontecendo coisas estranhas com os filhos de Fulgrim. O que estava havendo? Eles estão pintando a unha e usando base? Não é só isso. Eles estão agora fazendo modificações extras no seu corpo. Ué? Como assim? Eles estão fazendo processos para se melhorar, para ficar mais perto da perfeição, e se existe alguma coisa que pode deixar eles melhores, eles têm que tentar. Segundo as palavras do comandante aqui, o Edolan, que ele falou? O Edolan falou que, cara, qualquer coisa é secundária à vitória. Eles ficaram obcecados a sempre ganhar, a sempre ser os melhores, e isso começou a afetar a psique deles, e eles começaram a fazer um monte de plástico e demonização facial para tentar ficar cada vez mais perfeito, o que é uma busca fútil e idiota que não faz sentido, e eles estão desperdiçando aqui a vida muitas vezes para se transformar num super ultra mega soldado, e eles querem mais, cada vez mais. E com isso, eles estão desenvolvendo algumas habilidades que alguns considerariam não naturais. E aqui entra três importantíssimos para a história de hoje. Durante os conflitos ao redor de Isstvan III, nas periferias do sistema, existia um pequeno planeta de Isstvan Extremis. Isstvan Extremis iria ser destruído pelo esforço conjunto da Guarda da Morte e os Emperor's Children. Então o Lord Commander Eidolon estava puxando a linha para ganhar toda a glória para si, porque uma quer aparecer mais que a outra no holofote, né? Então ele queria se achar mais que os outros, e ele estava comandando aqui as forças dos Emperor's Children no planeta, e junto com ele estava um oficial da Death Guard, o Nathaniel Garrow. E o Nathaniel Garrow vai ser bem importante também para o vídeo de hoje. E juntos, o Eidolon e o Nathaniel Garrow estavam liderando tropas, quando de repente alguém daqueles rebeldes ali do planeta conseguiu chegar muito próximo deles e dar um grito absurdo. Como assim? As forças rebeldes, caóticas no caso aqui, estavam sendo lideradas pelo que a gente chama de War Singer. War Singer só um bardo, então? Não. War Singer é
um psíquico que caiu geralmente pro caos e consegue usar o poder da sua voz para modificar as coisas ao redor e transforma a voz da pessoa em uma verdadeira arma. Pera aí, Lorde, os elfos também não fazem isso. Sim, mas elfo é ruim, elfo é caos é ruim, então tudo da mesma panela. No caso aqui eram humanos, e esses humanos tinham um grito tão poderoso que conseguia ferir até mesmo um Astarte. Então, o Lord Commander Eidolon e o Nathaniel Guerrero estavam lutando próximos um do outro, quando de repente uma dessas War Singers, essas gritadoras de guerra, olhou para eles e deu um grito. Eu não vou gritar alto aqui porque o pequeno Rogador tá dormindo. E nesse momento, cara, os Astarte foram arremessados para trás. Foi um grito, uma onda de choque assim, que derrubou o Nathaniel Guerrero, machucou ele bastante, derrubou os Astarte também. E o Eidolon se manteve firme em pé. Olhou então para aquela War Singer gritando e falou o seguinte. Ele abriu a boca e deu um grito ainda mais agudinho e forte. I want to break free! E aí quando ele deu o seu gritinho extremamente forte, que eu não vou gritar aqui para não acordar todo mundo da casa, ele quebrou a magia dessa War Singer e fez uma magia exatamente igual, só que na direção contrária. Quando a War Singer estourou, morreu, estourou a cabeça, tipo, imagina só uma explosão assim, que ia ser engraçado, ó. E agora, nesse momento, cara, que um Astarte utiliza uma magia, é que assim, ó, magia tranquilinha, beleza, magia totalmente fora da casinha, aí não é aceitável no Império. Aí tem alguma coisa muito errada, isso não é puro da humanidade, não. Isso aí tem que ser corrigido. E quando isso aconteceu, o Saul Tarvitz, o Saul é o único cara inteligente nesse livro inteiro, é o único cara que tem 2 neurônios. E o Saul, quando ele viu isso aqui, ele falou, ô Eidolon, é o seguinte, cara, assim, ó, sabe que, né, a nossa legião tem umas coisas estranhas, mas gritinho que mata é a primeira vez que eu vi. Isso aí não é natural. Eu sei que Fulgrim grita muito, quer ver quando tá com ferros manos no treinamento intensivo, que ele não quer que ninguém entre no quarto para incomodar, mas esse tipo de grito aqui eu nunca tinha visto. Isso aí não é humano. O que tá acontecendo? E o Eidolon falou, ai que bom, Saul, que você é mente aberta, eu sempre gostei muito de você, você é um gatinho. E ele puxando ele assim, dando uma seguradinha na cintura, botando a mão em locais que não deveria botar a mão. Ele falou, Saul, você sabe que a nossa legião é pra Fentech, super progressiva, e nós aceitamos coisas novas, você sabe, né, Saul? E o Saul, sim, isso aí até aqui não vi nada errado. E aí o Eidolon falou, e você sabe que nós precisamos vencer, não é? Porque todos esperam que nós sejamos os melhores. Vem cá, nós somos os melhores, mas todos esperam mais de nós, não é mesmo, Saul? E o Saul falou, não, sim, realmente, eles esperam que a gente seja melhor. E ele falou então, Eidolon, então por que não se melhorar, meu caro Saul? Quando a gente tem a possibilidade de se melhorar, né? Quem aqui no Emperor Shield não é culpado de um botoxzinho? Saul, você fez também. Eu sei que você fez botox. E o Saul diz, não é natural, mas não é natural. Mas tudo bem, deixa isso quieto, ó. E agora ele então leva o Saul para um local escondido na nave dos Emperor's Children, o local, o laboratório perverso do Fabius Bile, que detalha um dos personagens mais legais do 40.000. O Fabius Bile já estava há um certo tempo fazendo experimentos com o trabalho do Imperador e transformando um Astarte num Astarte ainda melhor. E nesse momento, cara, o Saul não gostou disso aí. O Saul achou, não, cara, obrigado, não quero fazer demonização facial. E aí o Eidolon falou, Saulzinho, você chegou aqui, sabe, né, o nosso Fulgrim sempre diz que quem ajoelhou tem que rezar. Então vem cá, meu Saul, vamos lá, vamos fazer uma cirurgia, vamos dar uma levantada, vamos fazer um lift. Ninguém mais aguenta olhar pra essas rugas, Saul, vamos melhorar isso aí, tá
tá apagando a imagem da nossa legião, Saul, por favor. E o Saul falou, não, eu vou deixar minha azulga de batalha aqui, e eu me recuso a fazer lifting. Nossa, nesse momento parecia que ele tinha ofendido o Eidolon, tipo, a família inteira dele. E eles, nossa, cara, eles fizeram uns olhares pra ele, tipo, esse aí, não pode. E agora, depois de ter feito isso aí, recusado os melhoramentos oferecidos ali no laboratório do Fabius Bile, o Saul também foi invocado para ser o líder dos Emperor's Children durante o ataque. E cara, como é que eu vou te explicar? O líder dos Emperor's Children durante o ataque é tipo a maior honra que existe na legião, e todos eles ficam se brigando no tapinha, tipo um dá tapinha no outro, até que alguém desiste chorando pra ver quem é que vai ser o líder da legião durante o ataque. E quando ele assumiu o comando, ninguém, zero, none, nenhum dos desgraçada gritou, chiou, fez um escarcelzinho, deu um piti ou uma crise de pânico, e ninguém reclamou que ele foi o escolhido, mesmo ele sendo só um oficial de baixa patente. Por que ele iria liderar um ataque tão grande? Se tu não percebeu que isso aqui estava errado até agora, isso aqui foi o momento que a dúvida cresceu tanto que o Saul percebeu que tinha algo erradíssimo com isso aqui e que ele precisaria ir até o fim, bem profundamente no assunto, que é uma coisa que ele sabe fazer bem, para descobrir o que está acontecendo. Muito bem, o Saul, por ter dois neurônios, procurou o único cara confiável da legião, um antigo Dreadnought, um homem já morto de outra época, o antigo Raylanor. E o Raylanor, quando ele chegou para ele, falou: meu caro, é o seguinte, eu soube que teu assistente aqui, o seu segundo no comando, morreu numa batalha, e eu gostaria de assumir o lugar dele, porque eu tinha muito apreço por ele, e eu quero estar aqui do teu lado e fazer o dever do meu amigo. Quando ele falou isso pro Raylanor, o Raylanor falou: inicialmente ele iria recusar, porque, recusar a honra de liderar um ataque é não pode nos Emperor's Children. Porém, o Raylanor pensou o seguinte: não, é por isso que eu não trago a história. Tu quer saber porque eu não trago a história dele? Eu não consigo falar o nome dele. É Raylanor. Mas eu sempre me quebro, eu sou meio babaco no falar. Então, desculpa, por isso que eu nunca trouxe a história dele. Pra vocês que gostam muito dele e querem que eu traga a história, eu vou trazer ele junto aqui na Heresia do Horus. Quando ele aparece, a gente fala dele. Mas eu não consigo dizer o nome dele, isso me quebra. Eu fico triste de não saber falar o nome certinho. Então o Raylanor agora estava aqui com uma dúvida nas mãos. Ele poderia dar o cargo pro Saul, e ele iria tirar o Saul do comando das tropas lá no chão, e ele iria ficar na nave. Mas, o Saul tem razão em uma coisa: tem algo errado. Ele sabe que tem algo errado, porque o Raylanor, ele era um mestre de cerimônia, e os Emperor's Children estão cada vez mais desvirtuando e fugindo daquele conceito da busca da perfeição e da honra que eles tinham antes. E ele notou isso aí, porque ele percebe, não é burro, não é tapado que nem a maioria. Então ele percebeu que tinha algo muito errado. E se o Saul também percebeu, ele não era o único. Então ele queria o Saul do lado dele, porque o Saul é bonitinho, mas também porque o Saul era um cara competente e ele estava investigando isso aí, e ele queria descobrir o que causou essa queda na sua própria legião. Então, com isso, o Saul vai ficar na nave, vai ficar junto ali com o mestre de cerimônia e vai ter acesso a controles, a consoles de comando e saber tudo o que está acontecendo lá embaixo. Muito bem. Em falar em lá embaixo, vamos falar um pouquinho sobre o ataque em Estivan 3, mas só superficial, porque as forças que estão vindo para cá vão dizimar qualquer resistência. 4 legiões, cara, cada uma com uns 80, 100 e poucos mil super soldado, contra um bando de rebelde tipo humano normal. Isso não vai ter nem
graça. Muito bem, o plano era o seguinte: a Guarda da Morte iria fazer um ataque que distrairia o inimigo. Eles iriam atacar os complexos defensivos ao redor da cidade, um complexo de bunkers e trincheiras defensivas que eles iriam utilizar para distrair o inimigo, talvez um possível contra-ataque, talvez o inimigo gaste munição, mate suas próprias tropas. Independente, a Death Guard deveria resistir a qualquer coisa que o inimigo mande, e eles iriam estar no pior local do conflito. Os Filhos de Horus, eles iriam atacar e decapitar a liderança do inimigo no palácio e no, pasmem, isso aqui era uma democracia, no senado local. Eles iriam matar todo mundo e acabar com o problema. E os Emperor's Children iriam destruir tipo um templo principal. E os World Eaters, eles iriam ser jogados dentro, cara, da cidade, e iriam de dentro para fora fazer o que eles fazem super bem: matar qualquer coisa que se mexe. Então, em geral, esses aqui foram os principais vetores de ataque da primeira onda. A segunda onda iria vir para ajudá-los depois que eles tivessem já um ponto fixo no planeta. A segunda onda ia vir e abrir a penetração, né? O Fulgrim planejou penetração no caso da linha inimiga. Aqui eu não estou falando do Emperor, então vamos ser sério. Penetração, mas tudo bem, vamos lá. Então eles tinham um plano básico de invadir em vários pontos e dizimar o inimigo de dentro para fora, causando qualquer tipo de pânico, desespero ou terror no inimigo. Ia ser melhor. Existiam outras cidades como é nesse planeta, sim, mas a principal era Coral City. De longe, destruindo isso aí, tu destrói qualquer resquício de caos recente que não seja uma tribo ali idolatrando um círculo de pedra. Então por isso a primeira onda era importante aqui nesse momento. E como é que eu vou te explicar, cara? Coisas estranhas aconteceram para selecionar essa primeira onda. O Horus, por exemplo, escolheu por nome. Cada membro de cada esquadrão iria ser colocado por nome para lutar na primeira onda, e isso é algo que nunca aconteceu. Nenhum primarca jamais escolheu suas tropas para lutar. Está errado, está esquisito demais. E os Emperor's Children, no caso, também o Fulgrim botou ninguém que ele gosta, só botou os mais feinhos. Ele foi numa revista dos top 5 mais feios dos Emperor's Children e colocou eles pra fora. E agora iria acontecer então a invasão. A invasão inicialmente ocorreu conforme o plano. As forças imperiais invadiram as trincheiras, invadiram o centro da cidade, invadiram o palácio do governo, invadiram o centro de religião e como é que eu vou te explicar, de Rezenvu, que seria o centro de encontro dessas pessoas aqui do planeta. E agora, dentro da cidade, principalmente os devoradores de mundo que tinham sido jogados bem no meio da cidade, eles perceberam, cara, que isso não era uma rebelião qualquer, isso era algo totalmente extraordinário. No caso, quando os World Eaters caíram ali no planeta, eles perceberam que todo mundo, mulheres, crianças, idosos, qualquer um, vinha na direção deles para lutar, armados mesmo coisas do dia a dia, facas, garrafas, pedaços de cano, porque eles haviam se tornado completo fanáticos e eles jogavam a vida fora contra os World Eaters. E os World Eaters estavam agora isolados dentro da cidade. Lá fora, a resistência nas trincheiras contra a Death Guard estava maior do que o esperado, e em vários pontos estava realmente muito difícil de avançar. Os Emperor's Children conseguiram dominar ali o seu comando, mas agora estavam tentando enfrentar também uma cidade inteira vindo na sua direção. E, finalmente, os Filhos de Horus, que foram mandados para decapitar o governo, conseguiram matar a guarda de elite do comandante local e o comandante local e dominar o palácio ali do governo e o centro de administração do local. E o Saul percebeu que, mesmo o plano estando indo bem, estando dando certo, as naves, cara, estavam saindo da órbita de pouso e estavam sendo elevadas para uma órbita
de bombardeio. Ué, como assim, Lorde? O que tá acontecendo? O Saul percebeu, cara, que as naves não estavam mais em posição, porque ele viu ali no painel de comando, de mandar reforço para o planeta, e sim elas estavam indo para uma altitude para bombardear o planeta. E isso em si pode não ser uma coisa ruim, se eles estão tentando fazer um ataque tático ou impedir um contra-ataque inimigo de outra cidade como é pra essa aí. Então, tipo, eles vão destruir uma parte ali do mapa, porque né, não tem muita precisão atirando de cima, mas, tava estranho, porque isso aí não fazia parte do plano inicial. Então o Saul, quando percebeu que as naves estavam saindo, ele tentou entrar em contato com a comunicação lá embaixo, mas ele percebeu que todas as comunicações para o planeta haviam sido desligadas. Todas as naves tinham cortado a comunicação com as tropas lá embaixo e elas estavam em total silêncio operacional. O que estava acontecendo? Por que a gente não pode falar o que está fazendo? Por que a gente não está se comunicando com nossos soldados lá embaixo? Tem alguma coisa muito errada. Naves sendo reposicionadas, corte de comunicação. O que está havendo? Como ele percebeu que as naves estavam indo para um nível de bombardeio, ele foi até os decks onde são colocadas as armas, no caso a munição nas armas, e lá tinha um Magus mecânico, e como o Magus mecânico imaginou, cara, se tu tá na nave é porque tu é um dos nossos, ele perguntou o que está acontecendo, e o Magus explicou: como pedido do War Master, nós estamos colocando as munições virais nas armas de exterminato para lançar no planeta. E agora tudo faz sentido, tudo se conecta. Agora o Saul entendeu que queria acontecer. O Horus e os outros primarcas traidores haviam enviado as forças leais ao Imperador e que eles não gostavam, que eles tinham dúvida da sua lealdade, para o planeta para morrer. Porque quando tu lança uma arma viral, tu não espera que alguém sobreviva lá embaixo e o planeta vai ser exterminado. Esse é o objetivo do Horus, é matar qualquer coisa viva lá embaixo, tropas inimigas e aliadas ao mesmo tempo. Isso é uma traição. Esse é o plano desses malditos cultistas caóticos. É isso que vai acontecer com as tropas leais ao Imperador. E o Saul não pode deixar isso acontecer. E enquanto ele estiver vivo, a honra dele fala mais alto. E ele vai lá para baixo mandar uma mensagem direta, se ele conseguir. No caso, ele roubou uma Thunderhawk, um transporte, e saiu da nave. E no momento que ele saiu da nave, outros começaram a enviar relatos ali do que estava acontecendo. Alguns, eles não entenderam por que tem uma nave saindo ali sem avisar nada para ninguém, por que ela está indo pro planeta, por que ninguém comunicou ninguém disso aí. Como tinha várias legiões operando, ninguém entendeu nada no começo. Mas, esse dúvida do que estava acontecendo ganhou ele um pouquinho de tempo. Porém, 2 interceptadores foram despachados para destruir ele, e agora ele estava correndo contra o tempo, enquanto essas armas virais e as naves estavam se posicionando para destruir o planeta. Ele estava tentando chegar o mais rápido possível lá, sendo perseguido por naves que queriam destruí-lo. E no momento, acho que é um bom segmento pra gente parar o livro de hoje. O Saul está voando pro planeta para tentar comunicar o que está acontecendo e salvar as forças lealistas que estão lá embaixo das forças traidoras e desse plano traiçoeiro, maléfico e corrupto que o Horus planejou para limpar a parte leal ao Imperador das suas legiões. Vamos ver se o que vai acontecer, se o Saul vai ter sucesso em avisar e tentar salvar as forças lá embaixo. O que será que vai acontecer? Apenas no próximo episódio, meus caros, da Heresia do Horus. Vejo vocês por lá e lembrem-se, o Imperador
protege.